Olá! Hoje a gente vai começar todo um ciclo de aulas e também de prática, no qual nós vamos falar das camadas mais profundas do nosso corpo, da nutrição das camadas profundas do nosso corpo, que nós chamamos de Rasayana, porque remete ao rejuvenescimento. Esse é o verdadeiro rejuvenescimento de dentro para fora, né? Quando a gente vai fortalecendo o corpo, e todo o diagnóstico disso no Ayurveda é feito a partir do externo, né? Então existe aquilo que nós chamamos de datos, que são essas 7 camadas profundas, e isso está profundamente ligado às nossas excreções, que nós chamamos de malas. A gente já falou bastante disso, urina, suor e fezes, né, como o produto daquilo que está por dentro do corpo. Então a gente vai olhar o odor, a gente vai olhar a consistência, a gente vai olhar aquilo que está saindo de nós para tentar entender como é lá dentro. Existem aquilo que a gente chama de upadatos, que são tecidos acessórios, né? Então a gente já sabe que unha, cabelo e várias outras secreções do nosso corpo, expressões do nosso corpo, vão mostrar como é que está a qualidade de cada um desses tecidos. A gente vai ver um por um e nós vamos ver a qualidade deles numa tabela ao longo das próximas aulas, porque são 7 datos, né? Então hoje a gente começa com esse conceito. Os datos, então, são tecidos, é o termo que a gente usa de forma mais comum em português para se referir a eles. São camadas do nosso corpo e, de certa forma, eles correspondem àquilo que nós conhecemos como sistemas. Então vai ter as duas partes do sangue, o sistema muscular, o sistema ósseo, né, sistema reprodutivo. Não corresponde a todos os sistemas, porque, por exemplo, o sistema digestivo, né, não tem um tecido específico para ele no Ayurveda, mas corresponde àquilo que é mais estrutural. Eles representam 7 grandes processos essenciais dentro do nosso corpo, e são esses processos aqueles que nos dão estrutura. Então, os 7 datos estão relacionados a 7 camadas e 7 processos relacionados com a nossa nutrição, com o caminho que os alimentos fazem para fortalecer a nossa estrutura, para gerar a nossa estrutura, para transformar o corpo nessa grande base de expressão da nossa alma. E cada um desses datos ou tecidos é formado pelo anterior. Então, a nutrição das camadas mais profundas, ela depende das camadas que vêm antes. E depende também do estado de cada um e do Agni de cada tecido. O Agni, então, ele é essencial para a nutrição profunda. E por isso, num sistema de tratamento, nós consideramos primeiro a dieta Antiama, que é o que acende o nosso Agni, que é o que prepara o nosso sistema digestivo, para depois olhar para a nutrição. Tanto a partir dos 6 sabores, que vão compor, né, essa mandala do prato, que é o que a gente já viu, quanto incluindo na composição de uma refeição, né, ou da nutrição ao longo do dia, alimentos, e não só alimentos, mas outros ingredientes, especiarias e tudo mais, que eles vão nutrir, tonificar todas essas camadas do nosso corpo sistematicamente ao longo de alguns dias. Nós vamos ver que esse processo completo, ele demora, então, 35 dias. Voltando para o Agni, né, a importância do Agni. Cada uma dessas 7 camadas tem um Agni específico. E para que isso ocorra, para que esse movimento entre esses tecidos ocorra, a gente precisa da atividade física na medida adequada. Se ela for de menos, não há circulação de nutriente entre os nossos tecidos. E se ela for de mais, nós queimamos nutrientes, por exemplo, no tecido muscular, e não vamos nutrir os tecidos mais profundos. Então, o importante com relação ao movimento e atividade física é que eles sejam adequados. E a gente vai iniciar
eu com 3 dicas importantes. Eu vou dar a dica aqui, né, de 3 nutrientes que nutrem todos os tecidos. Então, as sementes de gergelim, que nós já utilizamos e já falamos delas outras vezes, os ovos e as sementes de mostarda. E vocês vão ver que a semente de mostarda, ela é uma especiaria e não um alimento, né? Mas ela tem essa propriedade de tonificar todos os tecidos. E nós vamos iniciar olhando para o bom funcionamento do nosso intestino. O bom funcionamento do intestino, ele é essencial para essa absorção dos nutrientes. Então, esse ciclo de nutrição profunda, que vai contemplar os 7 datos, que está também naquela figura que eu já mandei para vocês, né, que tem todos eles ao redor ali do corpo, tem o fogo lá no meio, então começa no fogo digestivo e vai passar por todos esses tecidos. É a nutrição que a gente faz pela ingestão de substâncias. Existem outras formas de nutrição do corpo e uma delas a gente já discutiu bastante, que é a bianga, que é a nutrição que a gente recebe a partir da oleação, né? Quando o óleo penetra na pele, ele vai nutrir diretamente as camadas mais profundas, tá? Então, esse prazo de 35 dias, ele é para nutrição quando a gente faz a ingestão dos nutrientes. Outras formas de nutrientes, como a massagem, a absorção do prana e até a absorção das impressões pela nossa mente, que vão também promover ojas, como a nutrição, né, pela alimentação vai promover ojas no final desse processo, elas têm outra forma de processar. Então, é isso que a gente vai falar aqui, diz respeito, sim, especificamente à alimentação. Mas para que esse ciclo da alimentação funcione, eu tenho que ter um bom acne, eu tenho que ter um bom funcionamento do intestino, eu tenho que ter uma boa eliminação, né, daquilo que é tóxico para o organismo, que é o papel do nosso sistema excretório, né? Aquilo que a gente vai, então, jogar para fora. Porque a gente reabsorve as toxinas se nós não formos capazes de eliminá-las. Como tudo no Ayurveda, esse é um grande conjunto, né? E a gente vem trabalhando de forma suave, de forma sutil, de forma sensível, a gente vem trabalhando também nesse conjunto. Nos próximos encontros a gente vai falar de cada um desses tecidos, das suas funções e principalmente de quais são os alimentos que nutrem cada um. E para que nós tenhamos tempo de colocar isso em prática, né, a gente vai colocar esses alimentos, inserir esses alimentos na nossa rotina aos poucos. Então, a cada 1 ou 2 semanas a gente vai estar incluindo um grupo de alimentos para no final desses 2 meses, fevereiro e março, ter passado essa roda, né? Essa rodada dos 7 tecidos e também poder ir avaliando como é que está a condição desses tecidos em cada um de nós. Com relação à literatura clássica do Ayurveda, a curiosidade é que eles não estão descritos no Charaka Samhita, né, mas eles estão descritos no Ashtanga Hridaya. E é curioso porque o Charaka, ele é conhecido como a terapia mais clínica e o Ashtanga, ele é o cirurgião, né? Então eles estão descritos como eles são camadas profundas do corpo, mas no ramo né, na literatura ali onde se fala das cirurgias, onde se fala realmente das camadas, né, do corpo em profundidade. Mas existe uma terapêutica para isso, para manter esses tecidos saudáveis, que é a partir da alimentação. Então, a gente continua nos próximos encontros falando de alimentação.